Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. O título desse sermão que nós vamos meditar hoje é o novo homem. Já vimos que a regeneração é descrita nas Escrituras tanto como uma nova criação de Deus, quanto como um novo nascimento, e também como um novo coração que Deus concede ao homem, e também uma nova natureza. Hoje nós vamos entender, estudar a regeneração por esse ângulo. A Bíblia apresenta o homem, depois da sua conversão, como um novo homem. O que significa dizer que após a conversão, ou que a regeneração, o ser humano se transforma em um novo homem? Nós temos uma dificuldade muito grande ao expor esse ensino. O homem, depois do novo nascimento, ele é um novo homem. As pessoas têm muita confusão a respeito disso. Existe uma ilustração que é usada, até mesmo com boa intenção, mas equivocada e errada. Olha, o ser humano, o homem, depois que ele é crente, que ele se converte, é como se ele tivesse dois cachorros dentro dele. Um cachorro preto, um cachorro branco. Eles vão estar em briga. O cachorro que vencer a briga é aquele que você alimentou mais. Só que, biblicamente, esse conceito aplicado à regeneração, ele não está correto. O novo convertido ou regenerado, ele não tem dois seres, duas naturezas habitando juntas no seu ser. Ele não é um ser com duas cabeças, com dois corações. Ele é um novo ser. Todo o ser dele foi regenerado. Não existe dois seres ali concorrendo, duas naturezas. Por isso precisamos entender o que a Bíblia diz quando afirma que na regeneração o crente se torna um novo homem, uma nova pessoa. E o texto, indo diretamente para o nosso texto, ele começa falando lá: e vos revistais do novo homem. O que isso quer dizer? Como é que nós nos revestimos de um novo homem? O regenerado é um novo homem porque recebeu uma nova identidade. Você vai ver isso por muitas passagens. Muitos homens de Deus tiveram seus nomes mudados ao longo da Bíblia, por causa dessa verdade, da regeneração que Deus opera na existência do homem. Saulo se tornou Paulo, nós sabemos disso. Simão se tornou Pedro. Um dos primeiros desafios que o novo crente enfrenta ao retornar à sua família e os seus antigos conhecidos é que todos insistem em chamá-lo por seu antigo nome. Você não vai lá naquela festa com a gente? O que está acontecendo com você? Você virou crente? Não é assim que falam? Agora você é crente? Agora você não vai fazer isso mais? Agora você não vem mais com a gente fazer isso? Agora você se tornou uma pessoa chata. As pessoas vão insistir por um tempo em te chamar pelo teu antigo nome. Mas agora você é um novo homem. Então você agora tem uma nova identidade. Você recebeu uma nova identidade. Isso vai se tornar visível. Alguma coisa vai mudar. Se você é um novo homem, alguma coisa vai mudar em você. O novo convertido precisa tomar uma posição a respeito do milagre que aconteceu em sua vida e explicar: não mais amo as coisas que antes eu amava. Não mais faço as coisas como eu fazia antes. Não sou mais aquele velho Pedro, não. Agora sou um novo Pedro. Sou um novo Paulo. Eu me tornei um novo homem. Por que muda a pessoa quando ela se converte realmente? O que muda? Por que muda? Biblicamente, ela se revestiu de um novo homem. Ela recebeu da parte de Deus uma nova identidade. O novo homem é a pessoa que foi regenerada. É o resumo de tudo que nós já vimos antes. O homem regenerado é aquela nova criação de Deus. O poder que criou os céus e a terra, o mesmo poder usado na regeneração dessa nova criação de Deus. Esse regenerado, essa pessoa é um novo homem porque ele nasceu de novo. Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então, como que ela vai continuar da mesma forma que antes? É impossível. Essa pessoa também tem uma nova natureza, ela não produz mais os espinhos que ela produzia. O natural de um espinheiro era produzir espinhos, agora ela está começando a produzir frutos.
frutos dessa nova natureza que ela recebeu. Isso tudo é um novo homem, é um novo homem andando por aí, nesse mundo, em pecado. Esse novo homem começa a apresentar frutos, sinais de que ele tem uma nova identidade. É um novo homem, totalmente diferente do anterior, do velho homem. Então, novamente vamos repetir, essa figura que se ilustra, são dois cachorros brigando por território no nosso ser, depois que você vem a Cristo. Não. O novo nascimento, o novo homem, ele despe, nós vamos ver, o velho homem. E nós vamos ver como que isso acontece. O grande propósito do Evangelho é a nossa regeneração. O novo homem criado em justiça e santidade. O texto fala, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Duas coisas vão caracterizar você: justiça e santidade. Isso é fruto, esse é o alvo do Evangelho. Deus, ele salva pecadores da boca do dragão, do abismo do inferno, do fogo eterno. Por quê? Para que pecadores maus, corrompidos por natureza, possam andar em justiça e santidade. Esse é o grande propósito nobre do Evangelho. Quando nós nos reunimos para estudar o Evangelho semanalmente, quando nós individualmente meditamos nele, ou quando compartilhamos com outras pessoas, seja uma pessoa que você nem conhece na rua, seja uma pessoa querida da sua própria casa, quando você está lhe dando testemunho do Evangelho, você quer que aquela pessoa seja uma nova criatura, seja um novo homem que agora ande segundo Deus em retidão e justiça. Esse é o alvo do Evangelho, o foco do Evangelho. Essa passagem, então, aqui, ela aponta para a pecaminosidade do homem. Estamos revestidos de Cristo de uma dupla forma, ou melhor, em um duplo sentido. Somos achados nele, não tendo nossa própria justiça, mas investidos do seu próprio perdão e aceitação. Estamos vestidos com a sua justiça para a nossa purificação e santificação. Quando aqui o texto fala, e vos revistais, ele está apontando para a verdade. Você, pela fé, deve crer que você foi revestido. E se você crer nisso, você vai viver diferente. Porque aconteceu alguma coisa em você. A tua mudança externa, que as pessoas agora te criticam, ou talvez não entendem por que o teu comportamento mudou, aconteceu alguma coisa ali dentro, invisível, que você não vê. Mas aconteceu porque alguma coisa mudou externamente. E o que mudou externamente? Por que mudou externamente? Porque você foi vestido agora de um novo homem. Qual novo homem? Jesus Cristo. Como é que nós nos vestimos de Jesus? O que significa dizer isso? Que nós, pela fé, estamos crendo no que Cristo fez por nós, quando Ele sobe ao madeiro, quando Ele morre e derrama o sangue dEle por pecadores maus como nós, para matar o velho homem, para matar o império do velho homem que existia em nós, que nos escravizava no pecado. Nós estávamos vestidos daquilo antes, de roupas de escravidão. Mas Cristo nos tira essa roupa suja da escravidão e nos veste com a sua justiça. Ele morre pelos nossos pecados, ele ressuscita ao terceiro dia, para que possamos estar purificados dos nossos pecados. Essa é uma maneira de ver como que nós somos vestidos desse novo homem. Nós somos vestidos do novo homem com as vestes da justiça e da santidade de Cristo. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós retomamos o grandioso tema da justificação. Quando o pecador, pela fé, ele olha para o que Cristo fez, naquele momento ele é declarado justo aos olhos de Deus. Ele está vestido da justiça de Deus. Quando Deus Pai olha para esse pecador, ele não vê mais injustiça, ele não vê pecado. Isso muda tudo, irmãos. E essas coisas, essas verdades espirituais, vão trazer implicações. O apóstolo Paulo convoca, exorta
motiva a igreja, aqueles que receberam essa justificação, a olharem com fé. E vos revistais desse novo homem. Vivam à altura do que vocês receberam. Vocês foram declarados justos aos olhos de Deus. Creiam nisso. Vivam com base nessa verdade que vocês foram transformados por meio do mérito de Cristo. Existe, então, aqui o pressuposto da justiça de Cristo que torna o homem cristão e tem como condição a fé. Fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé em Cristo? Você crê no que Ele fez por você? Você quer que Ele te justificou? Que Ele te declarou justo? Você se importa com isso? Então viva à altura disso pela fé. Creia nisso. Seja quem você é pela fé em Cristo. Por que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui? Se revistam do novo homem. Porque ele quer que você seja, pela fé, o que você é em Cristo. O cristão, o que ele é? Um novo homem. Essa é a sua identidade essencial. E porque um novo homem, ele é chamado a viver como um novo homem. Visto que o velho homem já foi despido e o novo homem revestido. Ele é exortado a crer nesse fato, se renovado no espírito do vosso entendimento e a viver de acordo com isso, se despojando do velho homem, das velhas obras, do trato passado, como fala em Efésios 4:22, e se revestindo na prática do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, que procedem da verdade. Esse é o método do Novo Testamento para ensinar o crescimento na graça. Saiba quem você realmente é, então seja quem você é. Irmão, quando você sabe quem você é, então você vai viver à altura do que você é. Esse é o princípio bíblico. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe quem você é? Você é justificado. Paulo fala aqui que você é um novo homem. Qual que é a consequência disso? Então você tem que ser isso. Você é isso, viva para isso. O chamado aos crentes não é tente ser quem você acha que é, ou quem você não é, como muitos cristãos supõem, mas sim seja quem você é. Cristão, a forma como você se enxerga como crente, ela é muito importante. Irmãos, existe uma grande confusão. Quando pessoas vêm falando que existem dois cachorros brigando dentro de você, talvez ele tenha boa intenção, mas é errado, é equivocado, existe uma confusão. Existe uma realidade de pecado nossa antes de vir a Cristo. Nós somos maus e pecadores. Nós somos depravados. Mas quando você vem a Cristo e você está em Cristo pela fé, você foi justificado. E agora você foi regenerado e você é uma nova criatura. E você é chamado a crer nisso, irmãos. Existe uma realidade terrível antes de você vir em Cristo. Mas por que o Evangelho é bom? Por que ele é uma boa notícia? Porque ele muda essa má realidade a teu respeito. Ele muda quem você é. Não importa quão feio seja. Ele muda e te faz uma nova criatura. E agora, pela fé, você é chamado a crer nisso. Agora você é uma nova criatura, você é um novo homem. A verdade essencial a respeito de cada cristão é que ele é um novo homem. No próprio centro do seu ser, ele foi criado em justiça e retidão. Quando ele diz não para o pecado, está dizendo sim para o seu verdadeiro ser. Nós mudamos a nossa maneira de lidar, irmãos. Antes você diz sim para o mal porque você é mal. Agora quando você diz sim para Deus, é porque você é um novo homem. E se porventura existe a realidade do pecado em nós não estamos aqui levitando e a gente pode estar lá no céu agora. Por que isso? E por que nós vamos morrer um dia mesmo depois da regeneração? Existem sim remanescentes do pecado no nosso ser. Existe, claro. Só que quando você peca depois da regeneração, quando você peca, você se entristece. Você se arrepende. O evangelho começa com arrependimento, mas ao longo da vida cristã, o cristão é chamado também a se arrepender, a continuar crescendo na graça, a continuar crescendo numa vida de piedade, de retidão, vendo pecados que estão ali, e ele precisa lutar contra ele. Ele precisa estar consciente do pecado e lidar com isso. Isso nos traz aqui a realidade da carne.
A realidade final para todo cristão é que ele é um novo homem. Mas esse não é a única realidade. Embora o cristão tenha se tornado uma nova pessoa, o pecado ainda tenta reinar em seu corpo mortal. Romanos 6:12. A carne e sua influência no novo homem deve ser entendida de acordo com as Escrituras, como o aspecto mais superficial da personalidade do cristão, que teve a essência de seu ser regenerado. Como é que fica o pecado? Como que fica o pecado no regenerado, irmãos? Nós somos regenerados, nós somos um novo homem. E o pecado, como que fica? Como é que fica? Nós vamos entender o pecado como que ainda permanece no cristão como a superfície, a carne. Mas a Bíblia não fala disso? Existe o corpo do pecado, o apóstolo Paulo não fala disso. Por que ele fala? Porque existe ainda a superfície do pecado em nós, que nos faz fazer o quê? Pecar. Essa é uma realidade que está constantemente em nós. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Você foi regenerado, mas o pecado vai estar ali, sempre presente. O pecado vai estar sempre circulando na tua vida. Inevitavelmente, irmãos, você vai cair em tentações. Você vai ter incredulidade muitas vezes. Você vai ter dureza no seu coração. Você vai ter episódios de rebelião a Deus, sim. E você é chamado a confrontar isso, porque agora você é um novo ser. A luta contra o pecado é uma evidência de que você é um novo homem. O mundo não se preocupa com isso, irmãos. Existem pessoas que elas são presas quando ela peca, quando ela comete um crime, por exemplo. Mas a tristeza ou a vergonha que ela sente é por ter sido pega em flagrante e ter sido descoberta, e a vergonha que ela passa, porque aquele ato ali é reprovável. Mas não porque ela realmente sente tristeza diante de Deus. Mas quando a pessoa ela é regenerada, é um novo homem, essa realidade da carne, que infelizmente continua no ser humano, ele lida diferente. Ele se entristece porque ele vê o pecado dele contra Deus. Isso muda completamente de figura, irmãos. Não é alguém apontando o dedo para você falando que você está errado, ou as leis, ou a justiça dos homens, ou teu pai, a tua mãe, ou alguma autoridade religiosa. Você mesmo vai ter consciência de que você, ali num determinado ato, você pecou contra Deus. Você, por exemplo, vai passar pela disciplina de Deus. Assim como um pai corrige o filho, as Escrituras dizem que Deus corrige a quem ama. Se nós somos um novo homem, nós recebemos essa nova natureza, pela lógica não deveríamos mais não pecar? Mas nós pecamos. Por que pecamos? Porque ainda existe, como a palavra vai falar, a realidade do pecado, da carne em nós. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. O apóstolo Paulo ele fala dessa realidade. O nosso homem velho o que aconteceu com ele? Foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ele está falando desse processo de transição. Nós aguardamos promessas melhores, meus irmãos. Quem espera ir para o céu aqui, levanta a mão. Quem espera ir para o céu? Por que você quer ir para o céu? É uma próxima pergunta. Por que você quer ir para o céu, irmãos? Porque no céu vai acontecer coisas como essa. Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Os cristãos mais piedosos que passaram pela terra são homens que sofreram terrivelmente por causa dos seus próprios pecados. David Brainerd, um jovem que faleceu com 25 anos. Grande parte da vida precoce, da morte precoce dele, foi por causa da sua vida de oração, da sua profunda vida de confissão de pecado diante de Deus. Ele recebeu da parte de Deus a graça para ver mais da sua realidade do pecado, que eu acredito que a maioria de nós consegue ver, e se entristeceu abundantemente por isso, ao mesmo tempo em que ele era renovado na fé e na esperança do cumprimento dessa promessa que nós temos aqui agora em Romanos 8, aqui que nós lemos em Romanos 6, do versículo 6 ao versículo 7. Então existe, enquanto você está aqui, irmãos, você foi regenerado.
durante o teu percurso até que o corpo da morte, esse corpo nosso aqui, que é pecaminoso, ele vá para a sepultura e nós possamos receber esse corpo glorioso na glória, nós vamos ter que lidar com o pecado. Essa é uma realidade. O novo homem aguarda seu corpo mortal seja finalmente redimido. Até estranha essa passagem, né? Como o corpo vai ser redimido? Vamos ler Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo será um dia resgatado, redimido. Por que é necessário fazer isso? Por que é necessário? Porque o nosso corpo, eu não estou dizendo aqui corpo, o corpo físico, como diziam os gnósticos, né, irmão Ivan? Que o corpo é mau, o espírito é bom. Quando eu falo aqui em corpo, está falando dos pecados que nós cometemos na carne. Infelizmente, nós temos isso. Todo traço do pecado remanescente será dissipado para sempre e finalmente nos tornaremos perfeitamente quem realmente somos. Irmãos, existe algo que foi gerado em você, um novo ser, uma nova identidade. Essa nova identidade, ela ainda é revestida de carnalidade. E eu não estou falando de carnalidade no sentido de carne aqui e osso, mas no sentido de carne de pecado. Como o apóstolo Paulo fala, o corpo desta morte, que nos faz ainda, enquanto nós estamos aqui, a ter que lidar com o pecado, com nossos próprios pecados. Eu preciso confessar meus pecados, eu preciso lidar com ele todos os dias. Eu preciso recorrer à palavra. Nós estudamos a palavra, não para tampar, usar desculpas para tampar o pecado, colocar o pecado embaixo do tapete, varrer embaixo do tapete. Mas nós queremos lançar luz sobre eles. Queremos ver se existe um caminho mau em nós. O cristão se ocupa na vida dele com isso. Irmãos, o que é o céu então? O que é o céu? É quando você vai poder se ver realmente com essa natureza que você recebeu. Ela é imutável. A palavra vai dizer que ela é imarcessível. Ela não vai voltar ao que era antes. Um homem corrompido pelo pecado, que vivia escravo no pecado. Agora você vive para Cristo, você vive para crescer em santidade e em justiça. Nós temos agora, irmãos, uma nova, então, identidade. A verdade a respeito da nova identidade do cristão, ainda que existam pecados remanescentes, foi ilustrada em termos de uma fábrica recém-comprada. Como é que nós podemos pensar? Imagina que você tenha comprado uma fábrica. Nós aqui tenhamos comprado uma fábrica que era de produção de gás venenoso. Agora essa fábrica, eu não quero mais produzir gás venenoso. Agora vai ser uma fábrica de oxigênio. Para pessoas que estão no hospital, né? Usar o oxigênio ali, tem algum problema pulmonar, né? Na pandemia foi muito usado isso daí. Queremos trabalhar com isso agora. Então nós vamos usar esse espaço, nós adquirimos essa nova fábrica. Essa fábrica vai passar por um processo de adaptação. Aquelas velhas máquinas vão estar ali, novas máquinas serão adquiridas, alguns funcionários vão ter que ser trocados, vão ter que ser contratados outros funcionários, a gerência talvez vai ser trocada, ou até que seja feita uma completa renovação. Mas o que nós entendemos quando a Bíblia fala que quando você é regenerado, você é um novo homem? O que existe, o que significa isso agora, enquanto nós estamos aqui, após a conversão? É como se Deus tivesse colocado uma placa aqui, ó, nova direção, nova criação, novo homem, só que está numa fase de transição ainda. Quando nós estivermos na glória, esse processo de transição vai ser completado, irreversivelmente. Ninguém vai poder mais decretar falência dessa fábrica, tentar comprar ela por um preço maior. Você vai estar ali, usufruindo e dando um propósito para essa nova fábrica, para esse novo ser que foi dado a você. No momento da regeneração, cada cristão é feito radicalmente novo, no próprio centro do seu ser. Deus coloca uma placa na frente da sua vida dizendo: Santo. Senhor, mas eu não vejo isso. Não vejo eu queria crescer em santidade, mas eu não vejo, Senhor. Eu fico triste. Eu me desmotivo, eu acho que eu não sou crente. Irmão, não vá para esse extremo. Porque quando você vai para esse extremo, você não está recorrendo à palavra. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Isso aqui é para crente, viu? Isso aqui é para quem foi regenerado. Se revista do novo homem, que segundo Deus é criado.
em retidão e justiça. Você foi regenerado. Tem uma placa sobre a tua existência dizendo santo. Embora agora, quando você olha, talvez você vê bagunça. Você vê ali que não está tão santo assim, não. Eu não consigo resolver isso na minha vida. Meu coração, eu sou tão orgulhoso, eu sou tão vaidoso, eu não consigo abandonar certas práticas ainda. Muitas coisas já mudou na minha vida, mas algumas coisas eu não consigo abandonar. Corra para Cristo. Olhe para essa promessa que nós temos aqui. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Como que o apóstolo Paulo fala desses irmãos de Corinto? Aos irmãos chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Outros versículos, Efésios 5 e 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Irmão, você é santo. Tudo que nessa série de sermões, a gente falou muito sobre depravação, sobre maldade. Se você é uma nova criatura, isso não é mais o que você deve se chamar. Você não é mais mal. Nesse sentido, você agora é um santo. A gente tem um problema com essa palavra, irmãs, por causa do catolicismo romano. Quando nós estudamos na história da igreja homens como São Patrício, existe um problema nessa palavra. A gente reluta em falar isso. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe que por trás dessa palavra existe uma veneração à pessoa como se ela fosse superior e digna de uma devoção. Só que nós todos somos santos. Todos nós somos santos. Só que você não vai acender vela para mim. E nem eu vou acender para vocês em hipótese alguma. Nem para você, Aline, vou acender vela. Porque não é esse o sentido da palavra. Então é melhor realmente evitar, né? Mas nós somos santos. Nós não podemos mais chamar uns aos outros aqui, se nós realmente somos regenerados, de maus e depravados pecadores. Essa é uma realidade da velha natureza, não da nova. Ou você é velha natureza ou você é nova. Na nova natureza existe uma transição aí acontecendo. Mas ainda assim o que ela é? Nova. É só uma questão de tempo antes que a transformação central e essencial passe a funcionar em cada faceta e experiência do crente. O texto vai falar na sequência algo muito importante. Nós lemos até aqui: e vos revistais do novo homem. Essa é a nossa identidade. Se revista, creia nisso pela fé, viva a altura disso. Seja santo. Põe em prática a palavra, leia, esmiúce, porque você está no processo de santificação, mas você é santo já. Agora vem alguns detalhes que o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Ele fala que nós somos que nos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que esse novo homem que você tem que se revestir é criado segundo Deus. Aqui, certamente, existe uma referência à criação do homem. Quando a gente lê lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, que Deus criou o homem em sua própria imagem, isto é, Deus era o modelo segundo o qual o homem foi formado, no espírito da sua mente. Paulo diz aqui que os que foram regenerados devem se vestir do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Então, aqui, quando nós temos lá que o homem foi criado em Gênesis de acordo com a imagem de Deus, aqui nós temos Paulo explicando, interpretando o que foi escrito lá. Deus, ele cria o homem segundo a sua imagem. Aí você vai olhar na história, Adão pegou e caiu e plantou lá no jardim, né? Morreu, Deus não morre, mas o Adão morreu. Como é que fica isso? Aqui nós temos a interpretação, a doutrina da regeneração de homens pecadores. Você, quando é regenerado, você está diante dessa promessa lá de Gênesis. Adão vindo ao mundo, vai lá, fica um tempo e cai e peca. Poxa, Deus falhou, não consigo entender aquilo lá. O apóstolo aqui, pela luz do Espírito Santo, interpreta o que aconteceu lá no jardim. Ele está falando da regeneração. Ele está falando desse novo homem que agora ele é gerado segundo Deus, segundo a imagem de Deus, segundo o modelo de Deus. Em que sentido, irmãos? No sentido espiritual. Você tem os atributos de Deus aí? Você tem todo o poder nos céus e na terra? Você consegue ver todas as coisas? Saber todas? Não. Mas em que sentido? No sentido espiritual, moral, de retidão e justiça e santidade.
É para isso que o texto vai nos conduzir no final, nós vamos logo, logo ler. Ambos esses textos certamente se referem à mesma coisa, e um ilustra o outro. Com o apóstolo, aprendemos o que Moisés quis dizer com a imagem de Deus. Era ser criado em verdadeira justiça e santidade. O regenerado é chamado a receber por Jesus Cristo a imagem completa de Deus. Deve ser formado de acordo com Deus. A semelhança do ser divino deve ser traçada em sua alma. E ele deve suportá-la tão plenamente quanto o seu primeiro pai, Adão, antes da queda. Mas agora, o molde é o segundo Adão. Você é chamado a crescer nessa imagem, mas agora de acordo com o segundo Adão. E quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. As Escrituras não nos convocam a crescer em imagem e semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Todos nós somos chamados a nos conformar à imagem de Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Em retidão, em justiça. 1 Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito uma alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Nós estamos aqui, irmãos, porque Cristo nos vivificou, nos regenerou, nos deu vida espiritual. Para que Ele nos deu vida espiritual, irmãos? Para que possamos ter uma imagem semelhante a dele e crescer nela por toda a eternidade, avançar eras, séculos, milênios, crescendo e se conformando cada vez mais à retidão e à santidade de Cristo. O homem foi criado à imagem de Deus, mas depois da queda, o homem se corrompeu, corrompeu a imagem que possuía de Deus. O novo homem é criado segundo Deus, e é isso que é regeneração. Nós estamos aqui regenerando o que, irmãos? Quando o homem pecou lá no jardim, e todos os que vieram depois dele, ele corrompeu a imagem de Deus, ele distorceu a imagem de Deus. Quando você é regenerado aqui, você está fazendo o quê? Você está regenerando, está restaurando a imagem de Deus, que agora vai começar a resplandecer sobre a tua existência. Por que agora você não vive mais como antes, irmão? Porque agora você reflete a imagem do teu Senhor e do teu Salvador. Agora você quer, a tua vida se baseia em se conformar a isso, em se revestir disso pela fé, em cada vez se conformar a essa realidade. O texto vai falar no final, em verdadeira justiça e santidade. O que significa dizer em verdadeira justiça? Retomando aqui, nós somos convocados a nos revestir do novo homem, que nós vimos agora que é criado segundo Deus. Em verdadeira justiça é o primeiro aspecto que é trazido aqui. Ou seja, o novo homem existe para se parecer com Deus em justiça. Isso prova que o homem, quando foi criado, era justo, ou que a justiça constituía uma parte da imagem de Deus na qual a mentira foi criada. O objetivo do trabalho de redenção é restaurar o homem à imagem perdida de Deus, ou trazê-lo de volta à condição que estava antes de cair, e daí em diante começar novamente a crescer em justiça. É como se você tivesse assistido um pause, né? Lá você era Adão e Eva antes da queda. Eles tinham sobre si uma imagem da justiça de Deus perfeita, em menor grau, sim, mas tinham uma imagem de Cristo. Quando eles pecaram, eles se corromperam, se tornaram o quê, irmãos? Injustos. Quando nós pecamos, nós já estudamos isso na confissão. Quando o homem peca, o que ele está fazendo, irmãos? Ele está corrompendo a imagem de Deus, a imagem do Deus vivo. Qual é o primeiro mandamento? 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Logo na sequência, não farás para ti imagem de escultura de qualquer coisa que você possa pensar. Não faça imagens. Por que, irmão? Porque, irmãos, uma imagem é o quê? É algo morto. Uma estátua é algo morto. Quando nós pecamos, nós estamos fabricando ídolos, que são coisas mortas. Quando nós crescemos em santidade, nós estamos crescendo em algo que é vivo, porque nós somos uma nova criatura, nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, nós estamos apresentando provas de que nós adoramos o Deus vivo, que nos dá vida para andar
em novidade de vida, oferecer sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Essas são realidades espirituais, irmãos. Talvez para alguns irmãos que estão começando, talvez bagunce um pouco a cabeça, mas isso é o mínimo que se pode esperar. Nós estamos lidando com coisas muito grandes. O mundo busca, muitas pessoas gastam tudo que tem atrás de conhecimento. Homens do passado, os gregos, filósofos, gastavam tudo que tinham por conhecimento. Hoje em dia as pessoas estão em busca de conhecimento, informações para as suas vidas. Mas nós estamos aqui lidando, irmãos, com verdades tremendamente profundas que o mundo não tem a menor ideia. Nós estamos lidando com realidades que nós podemos tocar aqui pela fé, estar de acordo com elas, crescer nelas. Sair daqui na segunda-feira agora, no teu trabalho, estar pensando nisso, estar pondo em prática, ter toda essa bagagem com você e você viver à luz disso. Você é uma nova criatura, você é um novo homem. Você foi criado segundo a imagem de Deus para andar em justiça, para crer, a partir da fé que você crê na justiça que foi feita no teu lugar, e vivendo e crescendo nisso. Nós temos aqui outro aspecto importante em relação a isso. A santidade. Se você for pegar Efésios aqui e começar a ler no versículo 25, ele vai falar algumas coisas assim, ó. Por isso, você é um novo homem. Você tem a imagem de Deus em você. Por isso, deixar a mentira. Falar a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes, sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Várias aplicações. Você foi chamado para andar em justiça e em santidade. Várias aplicações. Nós não estamos aqui em algum lugar estudando coisas que não têm aplicação, irmãos. Nós lidamos com verdades realmente muito profundas. Mas essas realidades se manifestam em coisas práticas. Você vai ter que viver diferente. E aqui vocês perceberam que grande parte desse viver diferente tem a ver com os teus relacionamentos, com os teus irmãos, com as pessoas aí fora, dentro da sua casa. Tudo tem que mudar, irmãos. Aquele que roubava e furtava, não furta mais, trabalha. Coisa social. Seja faça o bem para a sociedade. Seja proveitoso para a sociedade que você vive. Tenha utilidade, trabalhe. Na tua casa, não fique brigando mais como você brigava, ou blasfemava com a sua boca, xingava. Antes de resolver um problema, em vez de resolver um problema conversando, ou perdoando, ou com paciência, é só gritando ou xingando? Não mais. Isso não pode mais caracterizar a tua vida. Uma hora ou outra, talvez ali, né? O velho Adão vai dar uma escapada. Mas isso não deve caracterizar a sua vida. A mansidão, a tua semelhança a Cristo é o que deve moldar a tua vida. Você tem que crescer isso, crescer em amor, crescer em retidão, em zelo pela palavra, em desejo de estar em comunhão com a igreja local, crescendo nessas coisas, amadurecendo. Todos nós, irmãos, quando nós falamos então em crescer em retidão, em justiça e santidade, nós estamos falando dessas coisas práticas que vão evidenciar para aquela pessoa que não tem a mínima ideia do que você está vivendo, do que você está aprendendo aqui, mas ela vai ver uma diferença. E o que aconteceu com aquele irmão, com aquela pessoa? O meu vizinho, aquele som alto no último grau no funk ali, não está mais. O que aconteceu com ele? Agora é louvor, é hino. Agora o cara está com a Bíblia desse tamanho embaixo do braço, está indo para o culto. E rapaz, o que aconteceu com aquele casal? Não briga mais, né? Não grita mais um com o outro, não joga panela. O que aconteceu com aquele casal ali? Alguma coisa deve ter mudado. Essas pessoas agora, essas crianças, o que está acontecendo com elas? Estão tão diferentes. Esse casal está educando as crianças de uma maneira diferente. O que está acontecendo? As pessoas vão perceber isso, irmãos. Não estamos falando aqui, como eu já falei várias vezes, de colocar uma máscara, tentar ser o religioso, viver de aparência. Nós estamos falando de sinais, de frutos de uma pessoa que foi mudada por dentro. Você é um novo homem, vai ter sinais.
Seja então quem você é, colocando a fé em prática e crescendo em santidade. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Você tirou a roupa do velho homem, com os seus feitos, com as suas obras, e vos vestistes do novo. Você colocou uma nova roupa. Agora você é um novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, versículo 8 ao versículo 10, usando a mesma linguagem que nós estamos falando aqui, em termos práticos. Irmão, você não tem capacidade de você tirar essa roupa velha e colocar a nova. Nós estamos falando isso aqui. Essa roupa foi trocada por Cristo. Ele é quem faz isso. Só que se você trocou de roupa, vai ser uma roupa diferente. E vai aparecer. Se você usou uma roupa preta num dia, e agora você passa a usar uma roupa branca, alguém vai perceber. Principalmente as mulheres, falando de roupa, né? Vão perceber a diferença. Alguma coisa aconteceu. O cara usou uma roupa branca e agora usou uma roupa preta. Deus trocou nossa roupa, irmãos. Mas se ele trocou, vai ficar evidente. Ele colocou essa nova roupa em você porque ele quer que ela seja vista. E o que ele quer que seja vista? Ele quer que seja visto o Filho dele. Porque essas vestes novas que você usa são as vestes do Filho dele. É as vestes brancas do Filho dele. E o Deus Pai quer que mesmo os ímpios que estão perecendo aí, fora no mundo, rejeitando a fé, rejeitando a Cristo, Ele quer que essas pessoas vejam você. Ele quer que os seus anjos que estão lá na glória também vejam a roupa nova que você está vestido. Ele quer olhar Ele mesmo para isso e glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Olha lá o pecador. Usava as vestes negras, sujas do pecado, da escravidão do pecado. Mas olha para as vestes deles que eu branqueei. Olha as vestes brancas que ele está usando agora do meu filho. Quanta glória! Quanta glória em Deus! Quanta glória dada a Deus quando essa roupa é trocada e você passa a exibir essa roupa. Irmão, você recebeu essa nova roupa, não para você deixar ela no armário. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Você tem uma nova roupa para você usar constantemente. Quando Jesus voltar, você tem que estar vestido dela. Você tem que estar com essa roupa. Você tem que estar vestido de Cristo. Você vai subir os portões celestiais e você vai estar lá. Para pensar, irmãos, você vai estar ali, o teu coração quase saindo pela boca, você vai estar próximo de se encontrar com o teu Senhor. Você vai estar ali, olhando o grande trono branco e Cristo ali, assentado, e você vai poder contemplar a face dele. Mas você não vai poder estar ali sem vestes adequadas. Você precisa estar vestido com as roupas que Ele te deu aqui na terra. As vestes de retidão e santidade que te tornam semelhante ao teu Senhor, ao teu Salvador. Irmão, essa roupa custou caro. Essa roupa não foi ali no brechó, não é ali no Paraguai, não. Essa é uma roupa que custou o sangue precioso dele. O infinito valor foi pago. Por essa roupa que ele dá aos novos homens, ele veste esses homens de santidade e retidão. Como é que você vai guardar essa roupa no armário? Não é impossível, você vai querer usar ela. Fala com a criança e dá um tênis novo para ela, ver se ela vai querer deixar no armário ou vai querer usar. Não importa a ocasião. Assim também nós. Se você recebeu essa nova roupa, o que o apóstolo Paulo está falando? Se alegre, meu amigo. Use essa nova roupa. Você recebeu uma nova roupa, use-a. Exiba ela. Ostente essa roupa. Não para orgulho próprio, porque isso traz glória para Cristo, não é você. Cristo é glorificado com essa nova roupa que você está usando. Então use ela, abuse dela. Conclusão. A regeneração significa receber uma nova identidade. É ser algo completamente novo. Porque esse novo homem se reveste de uma nova imagem que é semelhante à de Deus em verdadeira justiça e santidade. Isso é feito por meio do revestimento da justiça de Cristo e sua obra de justificação em favor dos pecadores na cruz do Calvário. Quando o apóstolo nos convoca, nos revestimos do novo homem, ele está nos convocando a viver pela fé na obra de salvação feita por Cristo e para viver de acordo com isso através do arrependimento dos pecados e do progresso na santidade. O crescimento na fé e na santidade é a evidência
que uma pessoa que ouviu o Evangelho realmente se revestiu do novo homem. Porque se revestir desse novo homem significa estar despido do velho homem, que foi crucificado com Cristo. Assim, se o novo homem, ser um novo homem, não significa receber uma nova natureza que convive com a velha natureza. Nós não temos duas naturezas. Tire isso da cabeça de vocês. Quando você ouvir alguma pessoa falando isso com boas intenções, não vai brigar com ela, mas explique amorosamente que ela está equivocada. As verdades bíblicas têm que ser compreendidas por corações piedosos, que conseguem entender que amor. Eu tenho que parar e pensar um pouco aqui agora. Que grande amor que Deus me deu, que íntima comunhão eu posso ter com Ele, pelo que Ele fez por mim. Cristo não está longe de nós, irmãos. Cristo está perto de nós. Como Ele faz isso? Ele enviou o Espírito Santo dele, para que Ele te ensine essas coisas. O Espírito Santo te ensina essas coisas para que você possa ter comunhão, para que você possa ter uma vida piedosa. Você possa sentir profundamente, ver profundamente o que foi feito por você e o que você é em Cristo, essa nova identidade que você recebeu. Irmão, se você vive isso, não quer saber se vai ser o Stalin ou Hitler que vai tomar o poder aqui amanhã. Tanto faz. Você está em Cristo. Você é um novo homem. Você foi criado à imagem dele. Você percebe a grandeza dessa verdade sobre a tua existência? Irmãos, nada vai te parar nesse mundo não vai te amedrontar não. Não importa se levante um exército contra você. Se você crê nisso, se você vive à altura disso, como o apóstolo Paulo está falando, não deixa a roupa no armário. Use essa roupa.